As palavras de João são muito parecidas com o que Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Paulo afirma que aprendemos pelo que vemos, talvez um livro ou pela observação. Aprendemos com olhos, mas também com os ouvidos e com o coração. Podemos aprender com o que ouvimos, com uma palestra ou uma conversa. Aprendemos também pela porta do coração ou pelo centro da nossa vontade. Ter vontade de aprender faz muita diferença no processo de aprendizagem. Na primeira carta aos Coríntios, até parece que Paulo era um psicopedagogo. No capítulo 2 desta carta, ele afirmou que se queremos aprender a respeito das coisas espirituais, não basta aprendermos com os olhos, ouvidos e coração. Mas temos que aprender também com o Espírito, porque, de acordo com Paulo, o que é espiritual se discerne espiritualmente. Portanto, se alguém não tem o Espírito Santo, nunca aprenderá acerca do que é espiritual. O homem que não é espiritual, explica Paulo no versículo 16 desse capítulo, não consegue entender o que é espiritual. Não importa se a pessoa tem um diploma de doutorado, se ela não for espiritual, não entenderá as coisas do Espírito. O que João está dizendo nesta carta assemelha-se muito a tudo isso que Paulo falou. João usa a palavra unção, conforme lemos no versículo 20, mas vocês têm uma unção que procede do Santo. No versículo 27 lemos, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida que é a verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Essa unção tem a capacidade de nos ensinar. Essa unção que é real nos ensina coisas espirituais. E quando isso acontece, temos outro ponto dentro da bússola da certeza. Você não conseguiria entender tudo que a unção lhe ensina se você não estivesse em Cristo e não tivesse a vida eterna. No grego original do Novo Testamento, a palavra usada para unção foi carisma. Portanto, você poderia ler 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27, trocando a palavra unção por carisma. Em 1 Coríntios 12, quando Paulo fala sobre os dons do Espírito Santo para a igreja, ele usa a palavra grega carismata. Paulo se referiu à pessoa em quem os dons do Espírito se manifestam como carismata. Os versículos 20 e 27 deste capítulo de 1 João estão falando do Espírito Santo, que assumiu residência no seu coração, e é a razão por que você conhece o que conhece espiritualmente. Você não precisa de um professor, porque o Espírito Santo que vive em você é o seu professor. Se o Espírito Santo vive em você e você tem esse aprendizado direto dele, você tem uma das evidências ou um dos pontos da bússola da certeza da fé. Quero deixar um desafio com vocês. O objetivo principal da Epístola de João é a certeza. Esta linda epístola não foi escrita para lhe dar uma certeza errada. Por isso eu o desafio a orar e ler cuidadosamente esta epístola de João. É tão bom estudar a palavra de Deus, né? Você pode assistir esta lição aqui, completa. É só clicar aqui no link, exatamente aqui, na descrição. Você vai ir ao nosso blog, vai ter material de apoio para auxiliar você no estudo da palavra de Deus e muito mais. Então, vamos estudar juntos cada vez mais a palavra.